Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. A gente vai ler até o versículo 20. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é necessário que a gente faça ela toda para a gente entender a história. Amém? Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor teu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então um alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que se lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Amém? Irmãos, essa história começa falando uma tragédia, uma desgraça que veio na vida de Davi e desses homens, desses 600 homens, que eram os valentes de Davi. Uma história de perda, né? Uma história de dor. A Bíblia começa narrando que eles tinham ido à guerra, não chegaram a guerrear, eles tinham ido para a guerra com os filisteus, porque nesse momento aqui Davi estava fugindo de Saul, então ele estava morando na terra dos filisteus, porque ele pensou assim: se eu for morar com os filisteus, que são os inimigos, de repente Saul desiste de me perseguir. Então ele estava refugiado, né, morando nessa terra aqui de Ziclag. Ele e seus 600 homens, um pequeno exército que ele tinha, né, conhecido como os valentes de Davi. Então ele estava morando na terra dos filisteus, e os filisteus tinham ido à guerra, e Davi ia à guerra junto com eles.
mas os príncipes dos filisteus não confiaram muito em Davi, ficaram meio com o pé atrás e acharam melhor ele não guerrear, né? Não sentiram confiança nele. Então ele estava voltando para a terra dele, voltando para Ziclag. E chegando em Ziclag, quando eles, cansados de viagem, que naquela época as viagens eram exaustivas, né? Eram em cima de animais, ou eram a pé, ou era a pé. E eles chegando na cidade deles, eles se deparam com uma tragédia. Não tinha ninguém lá, tudo tinha sido roubado, tudo tinha sido tomado, suas mulheres, seus filhos, seus pertences, seus bens, seus animais, tudo tinha sido roubado e tinham colocado fogo em tudo. Então esses homens chegando da guerra, né, eu acredito que cansados, pensando agora a gente vai chegar em casa, vai rever a nossa família, vamos descansar, vamos comer, vamos tomar banho, né, vamos relaxar. O que acontece? Não tem ninguém. Eles se deparam com essa tragédia, com essa fatalidade. A cidade estava devastada, tinha sido devastada. Eles tinham se deparado com uma cidade fantasma. Tudo tinha sido tomado, tudo tinha sido levado. Não tinha sobrado nada, nada para contar história, né? Igual a gente costuma falar, não sobrou ninguém para contar história. Não ficou ninguém, não ficou nem animal, não ficou nada. O inimigo colocou fogo em tudo e foi embora, e levou todos. A Bíblia conta que eles não mataram, que eles levaram, né? Que a Bíblia fala que os amalequitas não mataram, apenas levaram suas mulheres, seus filhos, seus pertences e colocaram fogo em tudo. E como eu falei, essa história é uma história trágica, né? Começa com uma história de derrota, uma história de fracasso. Mas a gente leu toda a história e a gente vê que essa história não termina assim, que essa história tem um final feliz, né? Que eles conseguiram reverter essa situação, reverter essa história de tragédia, essa história que seria de maldição, eles conseguiram reverter isso em bênção, né? Essa história não termina assim, não termina de forma trágica. E a gente vai estudar, a gente vai acompanhando o texto, a gente vai entender alguns passos que Davi e esses homens tomaram para conseguir reverter essa situação. Eles não puderam impedir que essa situação lhes acontecesse, mas eles conseguiram reverter essa situação. E a nossa vida também é assim. A gente não pode impedir que situações ruins cheguem até a gente, pode? Às vezes nós somos pegos por situações ruins, por circunstâncias difíceis. Às vezes a gente se vê em situação que a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Às vezes são coisas que a gente é vítima, não foi a gente que provocou aquilo. Mas a gente está numa situação difícil e a gente não sabe o que fazer. E a gente não sabe como contornar, como converter essa história. Mas a gente não precisa que uma história trágica termine em tragédia na nossa vida. A gente pode converter uma história trágica em bênçãos. O Senhor é aquele que converte a maldição em bênçãos, amém? E o Senhor quer que a gente faça isso na nossa vida. O fracasso, as situações difíceis, os problemas na vida do crente não são para nos destruir, não são para nos levar ao fracasso, à falência, não é para nos matar. As situações difíceis, os problemas, as circunstâncias de vida que acontecem, que chegam até nós, é para a gente saber reverter, é para o Senhor, é a oportunidade do Senhor converter aquilo em bênção para nós, amém? E esses homens, principalmente Davi, teve algumas atitudes. A primeira atitude que eu vejo que Davi tomou, o primeiro passo que ele tomou, está lá no versículo 4. Diz assim, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Choraram até não terem mais forças para chorar. Estranho, né? Vai nessa primeira atitude a chorar? Sim. A primeira atitude é chorar. A primeira atitude que esses homens tiveram foi a de chorar. Sabe por quê? Porque quando eles choraram, quando eles lamentaram, quando eles sentiram a dor daquilo que eles tinham perdido, aí eles entenderam, poxa, eu perdi. Eu tinha meu filho, eu tinha minha esposa e eu perdi. O primeiro passo é a gente chorar, é a gente lamentar, é a gente sentir falta, é a gente sentir dor daquilo que o inimigo roubou. Sabe por quê? Muitas vezes a gente simplesmente se acostuma. O inimigo veio dentro da minha casa e tirou a paz que eu tinha, mas tudo bem, eu consigo viver sem, eu posso ir levando desse jeito. O inimigo veio dentro da minha casa e tirou a alegria que a gente tinha, mas tudo bem, eu vou levando assim, e a gente vai tentando se adaptar àquilo que a gente perdeu, e o inimigo vem e rouba, e toma e leva, e a gente vai tentando se acostumar, vai tentando dar um jeitinho, vai tentando conformar. O inimigo veio e tirou minha alegria, mas eu vou tomar um remedinho que o médico me passou para depressão, e isso vai ficar bem, vou ficar numa boa,
boa. Mas o primeiro passo desses homens foi chorar, foi lamentar, foi sentir a dor daquilo que eles tinham e aquilo que eles não têm mais, aquilo que o inimigo roubou. E a gente não pode se conformar, a gente não pode se acomodar, a gente não pode permitir que o inimigo venha, roube, leve e a gente deixa por isso mesmo. A gente precisa sentir a dor, a gente precisa falar: Deus, eu tinha aquilo, Deus, o Senhor prometeu que ia me dar isso, Deus, o Senhor tem isso para mim, a tua palavra diz que o Senhor tem isso para mim, então eu quero isso. E a gente precisa lamentar e sentir a dor daquilo que o inimigo roubou e não aceitar que o inimigo simplesmente leve. A gente não pode se acostumar em simplesmente viver sem aquilo, se conformar que o inimigo leve aquilo. E o primeiro passo desses homens foi esse, foi chorar. E não foi simplesmente chorar, a Bíblia diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Foi algo profundo, né? Foi algo do coração, foi um pranto, foi uma dor que eles sentiram por aquilo que foi tomado, por aquilo que eles perderam. E a gente precisa entender aquilo que o inimigo tem tentado tirar da gente, ou aquilo que o inimigo já tirou da gente, aquilo que ele já tomou, que ele já levou. A gente não pode aceitar, a gente não pode simplesmente entregar de mão beijada, a gente precisa entender e sentir a dor daquilo que o inimigo roubou. E o segundo passo que eu vejo foi no versículo 6, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O choro é importante, igual eu acabei de falar. O lamento é importante, mas a gente não pode ficar a vida toda se lamentando, a vida toda chorando, né? Remoendo aquilo que a gente não tem mais. O choro é para gerar em nós motivação. A dor é para gerar em nós vontade de correr atrás, vontade de lutar, vontade de perseguir aquilo que o inimigo roubou. A dor não é para a gente ficar se lamentando pro resto da vida. Coisa chata é lidar com gente que só se lamenta, né? Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas tem gente que só se lamenta, que só sente dor, que só reclama, mas chega uma hora que a gente precisa mudar de fase. Eu já senti a dor, eu já me lamentei, eu já senti a falta que aquilo me dá, agora eu preciso tomar uma atitude, agora eu preciso ter uma reação diante disso, eu preciso mudar de fase. E o segundo passo é esse. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Algumas versões dizem que Davi se reanimou no Senhor. Ele estava junto com aqueles homens chorando, pranteando, sentindo a dor, né? Mas um momento ele chegou e falou assim: não, peraí, isso aqui não vai me levar a nada. Vou ficar só chorando, vou ficar só me lamentando, vou ficar só sentindo dor. Eu preciso ter uma reação, eu preciso fazer alguma coisa. E eu acredito que nessa hora Davi pensou fora da caixinha, né? Ele mudou o foco dele, porque às vezes a gente está com um problema e a gente só consegue focar naquele problema. E a gente só olha para aquilo. E de vez em quando a gente precisa sair, tirar a nossa visão daquilo, para a gente conseguir ver o que Deus tem. Para a gente conseguir, Davi disse, né, um salmo, Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, né? E a gente precisa fazer isso, tirar os nossos olhos do problema e olhar para o Senhor, porque às vezes a gente foca tanto no problema, na circunstância, na situação, que a gente fica só ali, só se lamentando. E esses homens estavam nessa: ai, meu filho foi embora, ai, minha mulher foi embora, ah, levaram tudo, e eles não conseguiam ver saída, e eles não conseguiam tomar uma atitude diante dessa situação, diante dessa dor que eles estavam sentindo. Já tinha passado a fase da dor. A fase da dor é importante, a gente viu. A fase do choro é importante, a gente viu. Só que a gente precisa mudar de fase, a gente precisa ir além, a gente precisa tomar uma atitude diante disso. E foi isso que Davi fez. Davi se levantou, sacudiu a poeira e falou: não, eu tenho um Deus, eu não preciso ficar só focando nisso, eu não preciso ficar olhando só para essa situação, só para esse problema. E a Bíblia fala que Davi se fortaleceu no Senhor. E é o que a gente precisa fazer, diante dessas situações, diante de problema difícil, diante de desespero, diante de dor, diante de lamento, a gente precisa se fortalecer no Senhor. E a gente entende que é uma força que não vem da gente, né? Fortalecer no Senhor, porque tem horas que a gente não sabe de onde tirar força, né? Assim, tem hora que a força não vem, a força não vem da gente, não tem como a gente se fortalecer em nós mesmos, ou se fortalecer num amigo, ou se fortalecer em alguém que a gente ama, só no Senhor. E foi o que Davi fez. E a Bíblia fala aqui que os homens, né,
Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. O povo estava sentindo dor, estava triste, estava lamentando, e eles estavam procurando um culpado para a situação. E às vezes a gente faz exatamente isso, né? A gente tem um problema e a gente fica procurando um culpado. Ou a gente fica querendo botar a culpa em alguém, em alguma coisa. Ah, eu estou assim por causa de fulano. Ah, eu estou assim por causa daquilo que aconteceu, né? O povo começou a procurar um culpado. Davi foi diferente. Davi não quis culpar ele, nem ao outro, nem a situação, nem a circunstância, nem o acaso. Davi se fortaleceu. Numa hora dessa não adianta a gente ficar procurando um culpado, não adianta a gente ficar se lamentando para o resto da vida, a gente precisa buscar forças no Senhor, né? A gente precisa olhar para os altos, elevar os nossos olhos para os montes e ver da onde vem o nosso socorro, amém? E foi isso que Davi fez. Davi se fortaleceu no Senhor. E quando ele se fortaleceu no Senhor, vem o próximo passo, logo em seguinte, versículo 7 diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Aí vem o terceiro passo. O terceiro passo é pedir a orientação do Senhor. Ele já tinha se fortalecido. Ele já tinha entendido que aquela história poderia ser diferente, que aquilo não precisava ser daquele jeito, que aquilo não precisava ficar assim, né? Ele já tinha erguido a cabeça e procurado uma solução, mas ele não pegou a espada e saiu igual um doido tentando resolver tudo. Ele pediu a orientação do Senhor. Isso já foi ministrado aqui essa noite, né? Quando a gente não sabe o que fazer, não foi isso que o presbítero Daniel falou na palavra introdutória, da gente pedir a Deus direção, da gente perguntar para Deus o que Ele quer que a gente faça, qual a direção que Ele quer que a gente tome. E Davi fez isso. Ele se fortaleceu e o segundo passo foi: ei, sacerdote, vem aqui, traz a história sacerdotal. Agora eu vou consultar o Senhor. Agora eu vou entender o que o Senhor quer. Qual é o propósito de tudo isso? O que eu vou fazer diante dessa situação? Não adiantava ele pegar uma espada e sair igual um doido, gritando e correndo atrás do exército inimigo. Não se o Senhor não fosse com ele. Não se o Senhor não o dirigisse, não o guiasse nesse caminho. E foi o que ele fez. A Bíblia diz, traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar trouxe a Davi. E o versículo 8 diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Davi perguntou para o Senhor: Deus, eu devo perseguir esse bando? Se eu perseguir, eu vou alcançar esse bando? Davi pediu direção ao Senhor. Aí a história começa a ficar diferente. Primeiro teve um momento do choro, depois ele se reanimou, se fortaleceu, e agora ele chamou Deus para a conversa, né? Ele clamou, ele foi consultar, ele foi perguntar para Deus: Deus, o Senhor está comigo? Eu devo perseguir? Eu devo ir adiante nessa história? O que eu vou fazer diante dessa situação? E quantas vezes na nossa vida a gente se sente assim? Às vezes o problema é tão grande que a gente não sabe se a gente vai para lá, se a gente vai para cá. A gente não sabe se a vontade de Deus é que a gente lute ou é que a gente retroceda, né? Assim, quem nunca se deparou numa situação dessa? Né? Davi se estava diante dessa situação. O povo colocando pressão por um lado, ele sentindo a dor porque ele também tinha perdido, né? E ele não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. A gente vê que Davi depois foi um grande rei. Davi aqui já tinha sido ungido, mas ainda não era rei. A gente vê, né, um grande rei, um dos maiores líderes de Israel, diante de uma situação que eu e você passa. Né? Exatamente como a gente, nos nossos conflitos, no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? A gente vê que ele era homem como a gente, carne igual a gente, né? Só que o que fez diferença na vida dele, o que fez diferença na conquista dele, foi a forma que ele agiu diante desse problema. Então, quando a gente clama ao Senhor, ele não vai agir diferente com a gente do que agiu com Davi. Ele está atento a gente igual estava atento a Davi. Quando a gente clama, quando a gente pergunta, quando a gente pede direção, foi exatamente o que o presbítero Daniel falou com a gente hoje, lá em Tiago, que quando a gente pergunta, quando a gente clama, o Senhor não vai negar. O Senhor não vai deixar de trazer direção para a gente. O Senhor não vai deixar de trazer a orientação que a gente está pedindo. É só a gente clamar, é só a gente buscar. E olha que lindo que eu vejo nesse texto. Davi fez duas perguntas
perguntas. Acompanha comigo, versículo 8. Davi fala assim: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Davi fala assim: é para eu perseguir? Se eu perseguir, eu vou alcançar? E olha o que Deus diz para Davi. Olha só, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Espera aí, Davi fez 2 perguntas e teve 3 respostas. Vocês viram? Vocês entenderam? O Senhor falou: persegue-o, você vai alcançar. E Deus ainda fez uma promessa: e você vai libertar tudo. Aí Deus entrou na história. Aqui a história começa a ficar diferente. Quando a gente clama, quando a gente chama Deus para dar direção, para mostrar, quando a gente pede a orientação, aí o Senhor toma partido. Aí o Senhor fala: agora eu vou adiante. Persegue sim, você vai alcançar. E tem mais, você vai libertar tudo. Você não vai deixar nada para trás. Aí vem a promessa de Deus. Aí vem a palavra do Senhor que faz toda a diferença. Aí eu me lembro daquele versículo de Jeremias que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É exatamente o que Deus fez com Davi aqui. Davi clamou, o Senhor respondeu e ainda anunciou coisas grandes e firmes que ele não sabia. E agora a história toma outro rumo. E agora Davi, eu acho que já tinha se fortalecido no Senhor, agora se fortaleceu ainda mais. Agora falou: agora eu tenho a promessa, agora o Senhor está comigo. Agora se segura, Malequita, se segura que eu estou indo. E a gente vê o 4º passo. O 4º passo está no versículo 10, que diz assim: Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. O que aconteceu? Deus tinha dado a palavra para Davi, né? Persegue, você vai alcançar e você vai libertar. Imediatamente Davi começou a perseguição. E no meio do caminho, eles passaram por esse ribeiro, o ribeiro de Bessor. Pararam, né, para tomar água, para se refrescar. Eles estavam cansados, eles já tinham vindo de uma outra batalha. Vocês se lembram? Eles já estavam cansados, já tinham vindo de uma outra batalha e encontraram o ribeiro. Natural, parar para tomar água, para se refrescar, né, para descansarem um pouco. Mas o que a Bíblia fala? Por isso que o nosso 4º passo é: não desista, persevere. A Bíblia fala que 400 homens continuaram, mas 200 homens ficaram por ali mesmo, ficaram no ribeiro de Bessor. A Bíblia fala de cansados que estavam, ficaram no ribeiro de Bessor. Mas espera aí, os 600 estavam cansados, né? Os 600 tinham vindo da mesma jornada, os 600 tinham passado pela mesma situação, mas 200 desistiram, 200 pararam no meio do caminho, 200 se acomodaram ali num descanso que viram, num alívio que teve. Eles pararam no meio do caminho, eles perderam o foco. Né? Eles tinham uma promessa, como os outros 600 tinham, mas eles viram ali um lugar de descanso. Eles falaram: quer saber? Eu vou ficar por aqui mesmo, aqui está tão bom. E às vezes na nossa vida é assim, a gente tem uma palavra, o Senhor liberou uma palavra sobre nós, a gente tem a promessa, mas a gente não quer lutar, a gente não quer perseverar, a gente não quer ir adiante, porque esses homens estavam cansados. E na nossa vida a gente também fica cansada, às vezes a gente também vem de outra batalha, às vezes a gente também está doido para achar um ribeiro no meio do caminho para a gente poder descansar um pouquinho. O problema não é de achar um ribeiro, o problema é ficar no ribeiro e não querer continuar a guerra, e não querer ir adiante. Metade do caminho, o inimigo ainda é vitorioso. Se todos os homens tivessem parado na metade do caminho, eles não teriam conquistado, embora tivessem a promessa. Às vezes a gente tem a promessa e a gente acha que Deus vai fazer tudo sozinho. Às vezes a gente pensa: Deus prometeu, então eu vou sentar aqui no ribeiro, vou ficar bebendo água fresca, eu vou ficar aqui na sombra, porque o Senhor vai trazer a vitória para mim. Se esses homens não tivessem continuado, eles não teriam chegado na vitória. Eles não teriam alcançado a promessa que o Senhor já tinha liberado para eles. Então a gente entende que a promessa de Deus
ela vai se cumprir sim, porque a palavra de Deus se cumpre. Só que depende de uma reação nossa, de uma atitude nossa. Não é a gente ficar sentado no ribeiro esperando as coisas acontecerem. Foi o que esses 200 homens fizeram. Eles estavam cansados, pararam no meio do caminho, ficaram na sombra, na água fresca e não quiseram continuar. No meio do caminho eles perderam o foco. E quantas vezes no meio do caminho a gente perde o foco? Quantas vezes no meio do caminho a gente pensa, ai, está tão difícil essa luta, ai, o Senhor falou que está comigo, mas estou tão cansada, está tão difícil, eu não estou vendo nada acontecer, o Senhor falou que é para eu perseguir, que eu vou alcançar, mas eu não estou vendo nem sinal de amalequita aqui, eu não estou vendo nem sombra de despojo, eu não estou vendo nem sombra da minha esposa, dos meus filhos que se foram, estou tão cansado, eu acho que eu vou parar e vou ficar por aqui mesmo. Quantas vezes na nossa vida a gente para no meio do caminho, a gente perde o foco, a gente esquece aquilo que a gente está perseguindo, a gente esquece a palavra que o Senhor já liberou para nós. Então o quarto passo é esse, não desista, persevere, só quem continua alcança, só quem continua, só quem vai até o fim alcança. E no versículo 11, a gente vê como que o Senhor começou a trazer direção, mas só para quem continuou. No versículo 10, a Bíblia fala que 200 ficaram lá no ribeiro de Bessor. E já no versículo 11, eles acharam um homem egípcio, né, que tinha sido deixado para trás, porque estava doente. A gente já leu esse trecho aqui. O homem egípcio tinha ficado para trás, porque estava doente. Eles encontraram o egípcio, eles deram água, deram comida. Ele recobrou o alento. Aí nisso Davi perguntou, quem é você? E ele falou, eu sou o servo dos amalequitas. Aí olha só como que Deus começou a trazer a direção. Olha como que Deus começou a mostrar o trajeto. Até então eles estavam perseguindo, mas eles não tinham pista. Eles não sabiam para onde o exército tinha ido, para onde os amalequitas tinham levado os seus pertences. Mas a partir do momento que eles continuaram, que esses 400 não desistiram, o Senhor começou a trazer a direção. O Senhor começou a mostrar, a trazer a estratégia. E quando a gente persiste, quando a gente continua, o Senhor vai trazendo a direção. O Senhor vai apontando o caminho. O Senhor vai deixando as pistas para a gente seguir. O Senhor vai trazendo a direção, a estratégia que a gente precisa. E esse homem falou, e Davi falou, você me leva até os amalequitas? E ele falou, levo sim. Se você não me entregar, eu levo sim. E aí vem o quinto passo. O quinto passo, irmãos, por mais que eles já tenham lutado, o quinto passo é lute. Olha só o que está escrito lá no versículo 17. Vamos ler o 16 primeiro. E descendo o guiou. Eis que estavam, o egípcio, né? Guiou eles. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Vocês perceberam? O Senhor deu a estratégia, o Senhor deu a direção, o Senhor mostrou o caminho. O egípcio chegou lá e falou assim, os amalequitas estão ali. Aí eles chegaram e viram os amalequitas comendo, bebendo, festejando, né, celebrando tudo que tinha roubado. E aí, eles estavam diante do inimigo, eles tinham alcançado o inimigo. O que eles precisaram fazer? Ainda lutar. Lutar. Não adiantava nada ter chegado até ali, ter alcançado o inimigo, ter visto onde eles estavam e voltar atrás. Né? Eles estão ali, minha esposa, a esposa de Cicrano, meu filhozinho, e ter voltado atrás. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. Nessa hora eles precisaram lutar, mais ainda. E o que me impressiona não é o fato apenas deles terem lutado, mas o quanto eles lutaram. Olha o que a Bíblia diz.
No versículo 17, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Crepúsculo vespertino é quando o dia vai anoitecendo, não é isso? Até a tarde do dia seguinte, ou seja, eles lutaram quase 24 horas. E esses homens já estavam cansados, tanto que 200 já tinham desistido. Mas mesmo assim, diante daquela situação, eles precisaram lutar ainda mais. Vocês viram? O Senhor esteve com eles, o Senhor guiou, o Senhor dirigiu, mas o Senhor não fez o que era para eles fazer. O Senhor não fez o que era para eles fazer. Eles precisaram lutar, eles precisaram guerrear. E essa luta não é luta de ficar jogando bomba, atirando, não. Aquela época era espada, era luta física, era cansativo. E eles ficaram lutando quase 24 horas para conquistar aquilo que era deles. Então, na nossa vida, a gente precisa entender isso. Que o nosso esforço, que o Senhor vai nos ajudar, o Senhor está conosco, o Senhor vai nos guiar, vai nos dar estratégia, vai mostrar a direção, mas a gente precisa ir à luta, a gente precisa guerrear, a gente precisa correr atrás daquilo que o Senhor tem para nós. E esses homens lutaram, e lutaram muito, para conquistar tudo aquilo que eles tinham perdido, né? E aí vem o sexto passo. O sexto e último passo, que é: não deixe nada para trás. Olha o que o versículo 18 fala. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que se lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. E o que me impressiona também, no versículo 17, é que a Bíblia fala que, não, olha só o que a Bíblia diz: e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Peraí, a Bíblia diz que só 400 moços fugiram? E o exército de Davi eram de 400 homens, então esses homens estavam em desvantagem altíssima, né? Se a Bíblia fala que só 400 foram os que fugiram, imagina o tamanho do exército amalequita. Imagina com quantos homens esses 400 homens não lutaram e venceram, né? Lutaram 24 horas quase, um dia inteiro lutando contra um exército muito mais numeroso do que eles. 400 fugiram, deram no pé, viram que estava ruim para eles, foram embora, porque senão iam morrer também. E 400 homens conseguiram fazer um estrago com o exército amalequita. Agora, se eles chegam diante daquela situação, eles veem o exército lá muito maior do que eles e falam: não dá pra gente, chegamos até aqui, mas vou ter que voltar. Olha só, o exército é enorme, muito mais do que a gente, muito maior do que eu. Mas a Bíblia não diz em momento nenhum que esses homens pensaram isso, que esses homens pensaram na possibilidade de desistir. A Bíblia só diz que eles viram o exército e partiram para cima. E é assim que a gente precisa fazer, né? Deus vai guiar, vai dirigir nossos passos, vai falar: lá, toma que é seu, conquista, vai lá, pega, luta, corre atrás, é seu. E foi o que esses homens fizeram. Chegaram lá, viram o exército amalequita e partiram para cima. E falaram: é nosso, o Senhor falou que está com a gente. Não vou desistir, não vou olhar para a dificuldade, não vou olhar para o tamanho deles, não vou olhar para o meu tamanho, porque às vezes a gente se acha tão pequeno, tão incapaz, né? Às vezes a gente não fica nem olhando para o inimigo, às vezes a gente olha para a gente mesmo e fala: ai meu Deus, quem sou eu, né? Mas eles não fizeram isso hora nenhuma. Eles viram o exército e eles partiram para cima. E no versículo 18 fala que eles salvaram tudo, que eles não deixaram nada para trás, que eles fizeram a limpa. E sabe, além de conquistar tudo que eles tinham perdido, eles ainda conquistaram mais, porque esses homens aqui, o exército amalequita, tinha ido em outras cidades e despojado outras cidades também, e saqueado outras cidades também. Então, além deles conquistarem tudo que eles tinham perdido, Deus ainda acrescentou, ainda veio mais, ainda veio coisa que eles nem tinham perdido, coisa que era de outros, o Senhor trouxe junto, e eles pegaram e não deixaram nada para trás, e fizeram a limpa. Por isso que eu comecei falando que era uma história de maldição, que era uma história de tragédia, que era uma história de fracasso, e o Senhor converteu aquilo em bênção. Porque o Senhor deu mais do que eles tinham, deu mais do que eles tinham pedido, deu mais do que eles tinham procurado. Tanto que Davi só perguntou: Deus,
devo perseguir, eu vou alcançar. E o Senhor falou, vai sim, você vai perseguir, você vai alcançar, você vai libertar tudo. E o Senhor ainda deu um bônus, o Senhor ainda deu um extra, ainda deu mais do que eles tinham pensado. E a Bíblia diz isso, né? Que o nosso Deus é aquele que faz abundantemente, além daquilo, do que tudo que pedimos e pensamos. E é assim que o Senhor age. Às vezes a gente se sente tão pequeno diante de uma situação, a gente não sabe o que fazer, a gente se sente numa situação tão difícil, mas como eu comecei falando também, os problemas na nossa vida não são para nos destruir, não são para nos levar ao fracasso, são para mostrar o tamanho do Deus que a gente serve, contanto que a gente não desista, contanto que a gente lute, contanto que a gente seja como Davi foi, não fique se lamentando, que a gente se reanime no Senhor, que a gente se fortaleça, né? Que a gente persevere, que a gente lute. É isso que o Senhor tem para nós. O Senhor é sim o Deus que converte a tragédia em bênção, mas depende de uma atitude nossa, depende de uma correspondência nossa. A gente precisa corresponder àquilo que o Senhor tem falado para a gente, aquilo que o Senhor já prometeu, a palavra que Ele já liberou a nosso respeito. E quando eu vejo aqui que Davi não deixou nada para trás, que ele pegou tudo que ele tinha, eu me lembro da história do povo de Israel quando foi liberto do Egito. Lembra que a promessa de Deus era essa? Que nenhuma unha ia ficar para trás, que o Senhor ia libertar o povo de Israel do Egito. Lembra da história de Faraó, do cativeiro, lá atrás? Que o Senhor falou, eu vou libertar o meu povo, eu não vou deixar nada para trás, nenhuma unha vai ficar. E eu comecei a me lembrar da história de Faraó, quando Faraó começou a tentar negociar com Moisés, que Moisés chegou até Faraó e pediu, deixa o meu povo ir para adorar o Senhor no deserto. Não era isso que Moisés falava diante de Faraó? Deixa o meu povo ir, liberta o meu povo para ir até o deserto para adorar. E Faraó começou a tentar negociar com Moisés, né? Às vezes ele falava que ia, depois ele voltava atrás. Às vezes ele falava que ia liberar e depois ele voltava atrás. E em algumas dessas negociações de Faraó com Moisés, Faraó falou assim, pode ir, Moisés, vai, mas não vai muito longe não, fica aqui por perto mesmo. Vai até o deserto, adora e volta. E Faraó prefigura Satanás, né? E a gente vê que às vezes o inimigo faz isso. A gente quer ir além, a gente quer ir num lugar mais profundo, a gente quer ir mais distante. E o inimigo fala, vai, mas não vai muito longe não, fica aqui por perto. Ele quer manter a gente por perto, ele quer manter a gente no domínio dele, né? E fala, você pode até ir ali, mas fica por perto, não vai muito longe não, não vai muito além não. E às vezes a gente, como filhos de Deus, a gente aceita essas negociações com o inimigo. A gente até aceita Jesus, até vem para a igreja, mas a gente nunca vai num relacionamento mais profundo com Deus. Mas a gente nunca vai além, mas a gente sempre fica ali no superficial. E uma outra negociação que Faraó fez com o povo de Israel, tentou fazer com Moisés. Uma outra negociação que Faraó tentou fazer com Moisés, com o povo de Israel, foi que pode ir, mas deixe os seus filhos comigo. Se a gente lê a história de Moisés, a libertação do povo, a gente vê isso. Que Faraó falou, pode ir, mas deixa os filhos comigo. E às vezes a gente vê isso, o inimigo fazendo isso. Vai, adore, mas não vai a família toda não, deixa os seus filhos comigo. Vocês já perceberam que o inimigo tem tentado pegar os nossos filhos? Tem tentado estratégias e lançar na mente das nossas crianças coisas que mantêm eles presos, que mantêm eles no cativeiro. Embora ele dê liberdade para a gente, ele tenta manter a nossa geração presa. Às vezes o inimigo age assim. E o Senhor não quer que fique ninguém para trás. E o Senhor, a promessa do Senhor é que não vai ficar ninguém para trás. Que é tudo dele, que a gente vai levar tudo, que nenhuma unha vai ficar. E a gente não pode aceitar essas coisas que o inimigo lança. A Bíblia diz, né, Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que declarar isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhuma unha vai
vai ficar para trás, nada vai ficar cativo, nada vai ficar na mão do inimigo. Por que o inimigo queria as crianças? Por que Faraó queria as crianças? Porque ele sabia que a próxima geração continuaria sendo escrava e se reproduziria e teria mais escravos, e ele continuaria ali com os escravos. E é isso que o inimigo tenta fazer, tenta deixar a gente ir, mas a nossa geração ele quer manter cativa, a nossa geração ele quer manter presa. Mas a palavra de Deus, a ordem do Senhor é que não deixe nada para trás. Davi não deixou nada para trás, Davi não deixou nada cativo, não deixou nada na mão do inimigo. O inimigo não tinha direito de ficar com nada que era de Davi, o inimigo não tinha direito de ficar com nada do povo de Deus. O Senhor tinha promessa que nada ficaria para trás. Uma outra barganha que Faraó tentou fazer com Moisés no Egito foi: deixa o seu gado comigo. Pode ir, mas deixa o seu gado, deixa os bois, os jumentos, deixa aqui comigo. Por que Faraó queria isso? Faraó queria isso porque era através disso que o povo adorava ao Senhor. O povo sacrificava ao Senhor, eram as ofertas, era um holocausto, era o culto que o povo de Deus prestava ao Senhor, era isso. E às vezes o inimigo quer pegar as nossas finanças. Às vezes ele quer pegar aquilo que é nosso para a gente ofertar, para a gente dizimar, aquilo que é para a gente adorar o Senhor. As nossas ofertas, os nossos dízimos é uma forma da gente honrar, da gente adorar o Senhor, e às vezes o inimigo tenta reter isso, tenta dominar isso, tenta ficar com isso que é nosso, para impedir que a gente adore o Senhor por completo, porque as ofertas é uma forma de adoração. O dízimo é uma forma de adoração, e nisso ele cria um ciclo na nossa vida, porque se a gente não oferta, não dizima, a gente impede a bênção do Senhor de chegar até nós, e se a gente não tem a bênção do Senhor, a gente não vai conseguir ofertar, e se a gente não oferta, a gente não tem a bênção, e vai criando esse ciclo na nossa vida, e a gente acaba se vendo preso numa situação dessa. Mas o Senhor não quer que nada fique na mão do inimigo. O Senhor declarou que nenhuma unha vai ficar, e o que Davi fez foi isso. Ele foi lá e ele pegou tudo da mão do inimigo. Ele não deixou nada para trás, porque tudo era dele, porque o Senhor tinha falado: tudo libertarás. E às vezes o Senhor ministra, declara uma palavra para a gente, né? Libera uma palavra a nosso respeito, e a gente se acomoda a gente começou a conquistar, o Senhor ainda tem muito mais para nos dar, mas a gente se acomoda: ah não, aqui tá bom, por aqui tá bom, já me satisfiz, já tá bom pegar aqui, né? Não preciso mais de tudo não, isso aqui já tá bom. Mas o Senhor não quer que a gente deixe nada para trás, o Senhor não quer que a gente deixe nada na mão do inimigo, o Senhor quer que a gente conquiste tudo, que a gente pegue tudo que é nosso, tudo que o Senhor liberou para nós, tudo que pertence a nós. Então a gente não pode deixar nada na mão do inimigo, e até o fim. Davi não deixou nada para trás, ele foi, ele lutou, ele conquistou, e ele pegou tudo. A Bíblia fala que ele pegou tudo, que ele não deixou nada para trás. E a gente deve ser assim, ir até o fim, vasculhar, ver, não tem nada meu aqui não, peguei tudo, então agora eu vou embora, então agora eu vou voltar para minha terra. E foi o que Davi fez, não deixou nada para trás, pegou tudo. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Diante de tudo isso que foi falado, que o Senhor ministrou no nosso coração, como eu comecei falando, a gente não pode impedir que situações difíceis cheguem na nossa vida. A gente não pode impedir que problemas, que dificuldades, que circunstâncias contrárias cheguem até nós. Mas é uma escolha nossa tomar uma atitude diante disso. É uma escolha nossa permitir que o inimigo leve tudo embora, ou dar a volta por cima, ou consultar o Senhor, ou se fortalecer no Senhor, ou falar: Deus, o que o Senhor tem para mim? O que eu faço? Eu persigo, eu vou adiante? E se o Senhor liberar a palavra, aí sim, aí a gente luta, aí a gente não desiste, aí a gente vai até o fim, e a gente pega tudo que era nosso, tudo que o inimigo levou. Amém? Traga na sua memória agora, feche os seus olhos, um momento seu com Deus. E traga no seu coração, na sua mente, coisas, situações difíceis na sua vida que você precisa reverter. Embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou.
azeite minha dor, restitui e leva-me a